Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento, a gente vai ter uma análise de alto nível sobre temas relevantes no mundo e os impactos desses temas no Brasil. Excepcionalmente, a gente está gravando na casa do embaixador Rubens Recupero, com quem eu vou ter o prazer de conversar. Ele é conselheiro emérito do SEBRE, foi embaixador do Brasil junto à ONU em Genebra, embaixador em Washington, em Roma, foi secretário-geral da UNCTAD, que é o braço da ONU para Comércio e Desenvolvimento, também foi ministro da Fazenda e do Meio Ambiente. Embaixador, muito obrigada por me receber. Antes de mais nada... Olha, é um prazer para mim, viu, ter vocês aqui em casa. Embaixador, um artigo seu para a revista do SEBRE, no começo desse ano, cujo título é Mudaria o Natal ou Mudei Eu, o senhor fala da oportunidade que o Brasil tem agora. O senhor diz o seguinte: acima de qualquer outra coisa, o que se espera de nós é uma contribuição decisiva para proteger a floresta em pé e aumentar as chances de limitar o aquecimento global. Aí o senhor diz que isso abre condições sem precedentes para a atração de investimentos e por aí vai, e diz que uma estratégia correta de economia verde pode proporcionar ao Brasil o que até agora lhe falta, um projeto viável de crescimento interno. Então, a despeito de todos os desafios que a gente tem, entre eles, reduzir o desmatamento, o que não é algo elementar, temos muitas oportunidades nesse momento e isso passa pela política doméstica, mas passa também pela política externa. Olha, eu direi até que essa é a questão central, tanto da diplomacia como da política interna, né? Eu, se fosse o presidente, dedicaria 80% ou mais da política externa a esse tema, né? Não se perdendo em outras coisas, né? Sobretudo alguns temas do passado que não acrescentam muita coisa, né? Inclusive porque, como você muito bem disse, o Brasil está no início de uma fase nova da sua história. Está até começando bem, né? Começou bem com aquela posse presidencial que mostrou a diversidade do povo, né? Depois a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Eu confesso a você que eu assisti a cerimônia inteira da posse da Sônia Guajajara e eu fiquei com lágrimas nos olhos de ver o Brasil mudando dessa maneira, né? Com aqueles indígenas lá, né? A Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, a ênfase dada à promoção da mulher, à questão racial, aos direitos humanos. Eu acho que tudo isso que o Brasil tinha fome disso, né? Porque nesses 4 anos e até antes, né, daquele período que houve depois da queda de Dilma e tudo, nós estávamos quase com uma demanda reprimida, né, de poder respirar, voltar a tratar da situação humana do povo brasileiro. Eu acho que isso começou bem e, felizmente, os primeiros tempos são animadores, né? Nós começamos a ter de novo a confiança do mundo, né? Até aquelas agências que decidem sobre o crédito já têm uma outra visão do Brasil, né? Eu tenho a impressão até que no exterior tem havido uma imagem mais positiva do Brasil até do que aqui dentro. Que aqui dentro se vê mais o problema do Congresso, que também não é muito bom, né? Tem certos problemas. Agora, isso tudo é um começo. Agora, o problema fundamental do Brasil é que ele vai ter que voltar a crescer. Ele não cresce há 30, 40 anos, ou só cresce com aquele chamado voo da galinha, né? Um pouquinho, depois cai outra vez. Nós precisamos, como os países asiáticos, ter 30, 40 anos de crescimento bom, 5%, 6%, durante muito tempo, né? Para poder ter recursos para tirar a população da miséria, né? Para poder distribuir, né? E isso eu não vejo de outra maneira a não ser pelo meio ambiente. Porque o Brasil não tem condições de competir em indústria com os asiáticos, né? A mão de obra aqui não é barata, ao contrário do que lá. Nós nem queremos isso, né? Teria que sacrificar o trabalhador, né? A grande vantagem que nós temos é a natureza, né? Tanto assim que é o que até agora manteve a economia brasileira com o agronegócio, né? Mas nós temos agora um horizonte enorme, né?
Primeiro com o lado da energia e o outro que é o da floresta. São coisas diferentes, viu? Porque elas não devem ser confundidas, né? Mas você vê, em matéria de energia, o Brasil é um dos poucos países do mundo que já tem uma geração de eletricidade de mais de 80% por hidroeletricidade, por energia do vento e energia do sol, né? Acho que 82%. Isso é muito raro, né? E nós temos ainda a biomassa, a questão da cana-de-açúcar, né? E fora disso tem a Amazônia, que aí sim é um desafio muito grande, né? Ainda que haja também um pezinho atrás do mundo, né? A gente está gravando essa conversa e dias atrás a Economist trouxe uma matéria sobre a agenda verde brasileira e intitula como insustentável, né? Lula's ambitious environmental plans clash with reality. Quer dizer, são planos ambiciosos, mas nem sempre a realidade ajuda. Agora, tentando olhar o copo meio cheio e não o meio vazio, a gente tem uma secretaria de clima, né, agora preocupada em estabelecer planos para a gente atingir a nossa meta de redução de emissão, que é algo positivo. E a gente tem também, por exemplo, o agronegócio, que muitas vezes é visto como o vilão da história toda, mas que é quem puxa o nosso crescimento. E, por outro lado, você tem uma parcela expressiva do agro comprometida em fazer tudo direito, né? É algo que tem que ser visto também, né? Olha, eu acho que no balanço das forças, as forças positivas são mais fortes, mais numerosas do que as negativas, né? Eu não ignoro, né, que há problemas no Congresso, há problemas sobretudo concentrados na Câmara dos Deputados, porque lá tem um lobby muito poderoso, né, que é daquela frente parlamentar ruralista, né? Agora, é preciso trabalhar sobre essa gente, né? Eu não acredito que eles sejam inimigos irreconciliáveis, né? Como você mesmo disse, há um número grande de produtores rurais, pode ser até que nem por convicção, mas por interesse, eles querem exportar. E eles têm preocupação com as leis da União Europeia, com as leis... E uma série de exigências que os europeus fazem hoje, exigências que vão fazer. Então, é preciso trabalhar com essa gente, é preciso conversar e fazer com que eles atuem sobre o meio que eles conhecem bem, né? Eu não acho que seja inviável. Você sabe, eu até como ex-ministro do Meio Ambiente, faço parte de um grupo de ex-ministros, que antes estava a Marina, a Isabela Teixeira, o José Sarney Filho, né? O Mink, né? Gente de partidos muito diferentes. Nós começamos lá atrás, ainda na época da Dilma, com o Código Florestal. E nós fomos várias vezes ao Congresso. Falamos com o Rodrigo Maia, falamos com o Davi Alcolumbre, e eu devo dizer que muita coisa a gente conseguiu, né? Eu acho que é preciso uma mobilização, né? O que nós temos necessidade é de ações. Por exemplo, agora uma ação que eu achei muito boa, essa decisão dos bancos, Sim. que já não vão dar mais crédito, né? Ainda que a rastreabilidade seja muito difícil, né? Porque o bezerro muda de fazenda, aquela coisa toda. É verdade, é difícil, mas você sabe, já começa a se sentir que o problema não é só lá fora, é aqui dentro. Claro. Né? No momento em que o Banco do Brasil, os bancos brasileiros começam a não dar mais crédito para quem está desmatando, porque como você sabe, quem desmata é um grupo pequeno. Dizem que é 1, 2% das propriedades rurais naquela zona. Então, o que é preciso é de identificar quais são, né? Quais são os municípios. Por exemplo, no governo passado, quando a Marina conseguiu baixar em mais de 80% o desmatamento, a abordagem foi muito inteligente. Eles individualizaram, identificaram, acho que 7 ou 8 municípios, onde grande parte do desmatamento estava ocorrendo. E eles foram e falaram com os prefeitos, falaram com todo mundo lá, e começaram a fazer um trabalho que não é só de ameaça, é também de incentivo, procurando dar, olha, se vocês fizerem isso direitinho e diminuir, vocês vão ter um aumento do crédito, vão ter isso, vão ter aquilo,
benefícios. E nesse sentido, a regulação do mercado de crédito de carbono, que tá para sair, né? E está sendo discutida mundialmente também, deve sair antes da COP28, né? Essa discussão desse mercado global. Isso aí representa muita oportunidade para o Brasil, né? Não, esse é um valor extraordinário, é fundamental, né? Até uma pena, né? Porque o Brasil perdeu a oportunidade. Há muitos anos que nós já deveríamos ter adiantado essa questão do mercado de carbono, mas houve muita divisão interna. Agora é o momento de fazer isso, mesmo porque, você vê, eu falei da energia, né? Energia é no resto do Brasil. Agora, o mercado de carbono é na floresta. Na floresta e no cerrado, que o cerrado está sendo muito destruído. Pois é, isso até o desmatamento na Amazônia, né, recentemente está diminuindo, mas no Cerrado aumentou. Está aumentando e é algo muito preocupante. O importante no Cerrado, por exemplo, é dar muito mais apoio a esse programa que a Embrapa desenvolveu, que é chamado ABC, Agricultura de Baixo Carbono. O problema desse programa é que ele recebe uma quantidade ínfima do Plano Safra. O Plano Safra, você sabe, é uma quantia enorme de dinheiro, né? E uma coisa mínima, acho que só 2% é que vai para esse ABC. Então tem que aumentar a parcela de financiamento e eles têm projetos muito interessantes, aquele de associar, por exemplo, a pecuária, a agricultura e a floresta, porque você planta, né? E não é só eucalipto, planta mogno, né? Planta espécies naturais, né? Então há toda uma combinação. Outra coisa muito importante que o Brasil tem, que ele nem arranhou, você sabe que tem um estoque gigantesco de terras degradadas. E agora não dão mais nada, só dá cupim, né? Aqueles cupinzeiros enormes, né? Então isso, com um pouco de investimento, você recupera tanto para a floresta, como recupera para a agricultura, tem a vantagem de voltar a produzir nascentes de água, que é, como você sabe, o grande recurso do futuro, né? Uma coisa que os brasileiros, em geral, esquecem é que o Brasil é o país que tem o maior reservatório de água doce do mundo. Água doce livre de gelo, né? Porque o Canadá também tem, o Alasca tem, mas não adianta nada. Aqui é livre de gelo, né? Então, é isso, no fundo, que o Brasil exporta. Quando o Brasil exporta soja ou carne, ele está exportando tantos metros cúbicos de água que precisou para produzir certas coisas, né? Então nós temos que velar por isso, porque você sabe, na Amazônia a equação não é fácil. É uma ilusão dizer que nós temos todas as soluções, porque isso não é verdade. Como é que o senhor vê essa cúpula que está para ser realizada agora em agosto, com chefes de Estado de países vizinhos, no total 8 países, já incluindo o Brasil, né, todos com soberania sobre a Amazônia? Essa cooperação é fundamental. Olha, esse problema, sabe, eu conheço desde o início, né? Porque em 1977, quando eu era conselheiro da embaixada em Washington, o ministro Azeredo da Silveira, na época do presidente Geisel, me chamou e eu tive como incumbência levar adiante a negociação do Tratado Amazônico. Foi assinado naquela época, né? Em 78, em 79, foi a primeira reunião que houve, coincidentemente, em Belém, no Teatro da Paz de Belém. De lá para cá passaram-se 50 anos, né? E nós avançamos muito. Hoje em dia já há muita coisa, mas há certos pontos que devem ser realçados. O primeiro é o seguinte: ainda hoje, o grande desafio na Amazônia é que nós não sabemos muito sobre a Amazônia. Quem diz que sabe está mentindo, né? Nós conhecemos aqui a região de São Paulo, de Mato Grosso, do Paraná, mas a Amazônia ainda é um enigma, tanto na questão do que se deve cultivar, onde não se deve, porque não há uma Amazônia só, né? A gente diz isso para facilitar, mas são muitas Amazônias. Os solos são diferentes, as árvores, os rios. Você sabe que tem rio que tem muito mosquito, outros rios que não tem. Tem rios que tem muito peixe, outros não tem. Então, é muito diversificada a Amazônia, né?
O primeiro déficit da Amazônia é o conhecimento científico. Eu acho que o grande desafio, a grande missão dessa reunião deve ser criar um sistema, como existe esse sistema para o mundo, né? Para o mundo todo, você sabe que tem um órgão da ONU que chama IPCC, Sim. que é um painel que reúne toda a informação sobre o que está acontecendo no clima e publica um relatório que é o estado da arte. Você lê aquilo, é o que se sabe, né? Na Amazônia não há nada disso, entende? Na Amazônia, quando você quer fazer algum empreendimento, agora mesmo andei lendo vários projetos que existem, o grande problema é que não se sabe qual é a temperatura, qual é a hidrologia, a precipitação de água. Então precisa fazer uma rede entre todos esses países com cientistas que examinem o que se sabe e publiquem um retrato, cada ano o retrato do que se sabe. É a partir daí que vai se ter solução. Você sabe, quando você vai à Amazônia, o pessoal de lá fica, às vezes, até meio irritado, porque eles dizem, vocês vêm aqui dizer que a gente não deve fazer nada, não deve usar a floresta, mas como é que nós vamos viver, né? Tem 28 milhões de pessoas na Amazônia. A Amazônia não é um deserto, né? É verdade que muitos moram nas cidades e moram em condições precaríssimas, mas você precisa dar a eles uma maneira de sobreviver. Essa discussão ela veio à tona também com um debate acerca da exploração de petróleo na margem equatorial. É verdade. Né? Porque tem o aspecto econômico. Prático, exato. exato. A indústria de petróleo gera muito emprego. Por outro lado, tem toda a questão ambiental. Como é que o senhor vê aí esse impasse? Olha, aí há duas coisas que se pode dizer, entende? Até nós conseguimos a transição mesmo para uma economia de carbono zero, ainda o petróleo vai ser necessário durante alguns anos, né? Então, de certa maneira, se há petróleo lá, talvez se justificasse pelo menos procurar. Agora, a segunda coisa que se tem que dizer é que a região é muito frágil, tem muitos corais lá, né? E lá as correntezas são muito fortes. E ainda não se fez o chamado estudo de impacto das bacias sedimentares, porque lá é uma bacia sedimentar, né? Não é uma bacia cristalina, né? Isso não se fez. Uma vez feito esse estudo, se for possível fazer um poço de exploração, eu acho que vale a pena pelo menos saber o que existe. A partir daí, é preciso averiguar se pode-se ou não se pode explorar sem dano para o meio ambiente, né? Aqui no pré-sal, como nós sabemos, até agora se evitou, né, qualquer grande acidente. Oxalá também se pudesse fazer a mesma coisa. Agora, as pessoas lá querem isso, porque eles têm uma renda muito baixa. O Amapá é um dos estados mais pobres do Brasil. Então você tem que dar a eles alguma coisa. Por isso aí eu volto ao ponto que você levantou. A regulamentação do mercado de carbono pode dar a eles em 4, 5 anos uma renda imediata, porque aí sim, pela preservação da floresta, pelo replantio da floresta, né? Todas essas atividades podem gerar já dinheiro mesmo, né? E dinheiro que venha de fora, gente que quer comprar créditos de carbono. Mas tem que fazer depressa, porque o problema é que até agora, você sabe, nós estamos falando disso há mais de 15 anos. E até agora não se regulamentou o mercado de carbono. O que eles precisam lá é alguma coisa concreta, porque há muitas ideias que são mirabolantes, né? Existem coisas que são práticas, mas em escala menor. Por exemplo, o açaí está dando muito certo. Tem comunidades que vivem do açaí. Uma outra coisa que quase que não se fala, e que, a meu ver, vai ser uma grande oportunidade para a Amazônia, é o peixe. Você sabe que o Brasil é o país que tem a maior variedade de peixes de água doce. Nós, até agora, domesticamos muito pouco. Por isso é que, por exemplo, o pirarucu estava acabando, né? Estava sendo pescado em excesso. Mas nós temos o pirarucu, o tambaqui, outras espécies que precisam ser adaptadas em piscicultura, como está se fazendo com a tilápia. Você sabe que no futuro não vai haver mais peixe no oceano, porque os oceanos estão sendo
cada vez mais super explorados, né? Então vai precisar ter peixe criado. E a Amazônia é o grande viveiro de peixes que nós precisaríamos, inclusive, exportar a qualidade desses peixes. Olha, eu dou um exemplo a você. Há anos atrás, o crítico de gastronomia do Le Figaro, de Paris, né, veio à Amazônia e foi a Manaus. Ele foi a um restaurante que havia lá, não sei se ainda existe, chamava o Canto da Peixada. Era um restaurante popular, que não tem nem toalha na mesa, sabe? Ele comeu um tambaqui na brasa e ele escreveu um artigo que era um poema. Ele escreveu o melhor peixe que ele tinha comido na vida, né? Então você vê que há um mercado no mundo para essas coisas. Como o açaí, né? Você se lembra, o açaí há 15 anos atrás, ninguém sabia o que era. Então, essas coisas que outros países fizeram, né? Você vê, por exemplo, o kiwi, né? É uma fruta que os neozelandeses inventaram e venderam para o mundo inteiro, né? Os tailandeses vendem esses frutos que nós temos também no Equador. Agora, nós não soubemos até hoje vender os sucos, os sorvetes, né? Você vai a Belém, tem uma sorveteria famosa, né? Você tem lá, sei, 60, 70 sabores, né? Então, é isso que o Brasil tem que fazer, né? E isso, como você sabe, passa pelo conhecimento. Conhecimento não é só o cientista com microscópio, né? É também você desenvolver tecnologia de alimentos. A gente falou de energia e recentemente, com a vinda da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou-se aí do interesse europeu de investir no hidrogênio verde brasileiro. Esse é um assunto que está na pauta. Aliás, tem todo um apetite da União Europeia e pela América Latina, de modo geral, até porque sabe que perdeu espaço para a China ao longo dos últimos anos. E aí a gente volta ao ponto do senhor, que é mudei o Natal, mudei eu, né? Porque entre Lula ter deixado o governo lá atrás, em 2010, e esse momento, 2023, a ascensão chinesa que se deu e o espaço muito que a China ocupou na nossa região é muito significativo, né? Olha, você tocou num ponto que eu acho fundamental, né? Quando a gente pensa na Europa, você vê a Europa, há 250 anos atrás, saiu na frente nessa corrida do desenvolvimento. Por quê? Porque eles tinham carvão. Eles eram ricos no combustível que dava a energia da primeira revolução industrial, que foi a revolução da máquina a vapor, né? Da locomotiva, dos navios. O que a Inglaterra tinha em abundância era o carvão. A França, a Alemanha, tudo. Hoje, a Europa já é pobre em energia, porque o carvão agora não pode mais ser utilizado por causa do problema do clima. Foi o carvão que criou esse aquecimento global. Você não pode usar carvão, eles não têm nenhuma outra fonte de energia. Na maioria dos países, alguns têm a possibilidade da energia de vento, a Dinamarca, né, que é o país mais avançado nessa área. Mas muitos países, como a Suíça, por exemplo, não têm possibilidade de vento nem de sol. E a possibilidade de usar a água já se esgotou, entende? Até para a energia nuclear, você precisa de muita água para resfriar. Então, o que eles vão fazer? Antes eles compravam o gás da Rússia, agora não podem mais, né? Eles têm que ter energia de algum lugar. E a energia que o Brasil pode oferecer, e outros da América Latina, é o hidrogênio verde. Porque o hidrogênio verde, como você sabe, exige no início uma quantidade muito grande de eletricidade. Tem que ser uma eletricidade barata para produzir energia, o hidrogênio verde. Mas o hidrogênio verde você exporta. Então nós podemos ver um futuro em que vários países da América do Sul vão poder exportar energia, e não só energia, né? Veja você, na economia do futuro, além da energia, você precisa de baterias. As baterias precisam de lítio. O lítio está tudo aqui, não é tanto no Brasil, né? Mas no Chile, na Bolívia, na Argentina. O Brasil tem também, tem no Vale do Jequitinhonha, mas é o continente da América do Sul
nesse ponto entra a ideia do Mercosul, né? Que pode ser não só uma potência em alimentos, nós já somos, né? Você sabe que se juntar Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, é uma grande potência, né? Em soja, em milho, em carne bovina, em carne suína. Agora, se juntar o lítio, se juntar o hidrogênio verde, é muito maior, né? Então, é aí que nós vamos encontrar o que os economistas chamam a nossa vantagem comparativa. Porque, como eu disse antes, custo de mão de obra não é. Nós não somos capazes, nós não somos como os chineses, como aquele pessoal todo. Quando eu era menino, tinha uma marchinha que dizia: chinês come só uma vez por mês. Não é verdade, porque eles comem toda hora, né? Mas é verdade que eles têm uma austeridade, né? Eles são capazes de trabalhar como os coreanos, sei lá quantas horas por dia. O Brasil, eu acho que felizmente não é assim, nem precisa ser assim, né? Então ele precisa outras vantagens, como essas, né? É por isso que eu dizia a você, entende? Não é que essa seja uma das possibilidades, é a única, não é outra. Porque nos outros caminhos, chips, é muito difícil, isso leva 40, 50 anos, tem que ter um desenvolvimento tecnológico enorme, né? Teria que ter uma continuidade, uma capacidade administrativa que nós somos obrigados a confessar que não temos, entende? O que nós temos é isso, é natureza, é sol e água, né? Eu me lembro quando eu era menino no Rio, eu fui ver uma vez uma conferência no Clube de Engenharia de um daqueles grandes conhecedores do Nordeste que chamava Sol e Água no Polígono das Secas. E é verdade, o sol e água é que são a fonte da competição brasileira, né? E o Brasil tem condições para isso. Eu vejo com alegria que agora esse governo está entendendo isso, né? Ele ainda tem que transformar isso em política efetiva, porque até agora é discurso, né? Então tem que transformar em política efetiva, mas você vê que muita gente está se mobilizando. Quem é que imaginaria que a Federação dos Bancos iria se mobilizar, né? Os bancos, os industriais, né? As pessoas estão percebendo que isso que eu estou dizendo não é nada de extraordinário, de misterioso, está no ar, é só ler e ver que essa que é a saída para o Brasil. Embaixador, falando da China, o aumento da rivalidade China-Estados Unidos é algo dessa nova ordem global, dessa ordem em transformação, algo justamente que veio se dando nos últimos 13 anos, digamos assim, para voltar ao seu artigo. E a gente acompanhou no mês de junho desse ano uma visita que me parece significativa do secretário de Estado americano Antony Blinken a Pequim, que eu acho que vai naquela linha do que o próprio Henry Kissinger, às vésperas de completar 100 anos, ele deu uma entrevista à época. Muita sabedoria. Exatamente, a revista Economist, e ele dizia isso: olha, tem que criar confiança mútua, né? Tem que meio que conversar por conversar para... Mesmo porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A alternativa é o suicídio coletivo, né? É auspicioso para o mundo, né? Isso que se deu, então, no mês de junho desse ano, essa visita que pode parecer uma bobagem, mas talvez não seja. Não, eu achei muito animador, viu? Animador porque não foi só a visita, né? Foi o fato de que o presidente Xi, que é a suprema autoridade, disse que tinha havido progresso, que em alguns problemas tinham sido bem encaminhados, né? E o clima geral foi muito positivo, né? Não houve nenhuma nota discordante. E eu acho que já tinha havido antes, naquele encontro do Grupo dos 20 na Indonésia, o presidente Biden tinha conversado com o presidente Xi durante 2, 3 horas, né? Eu acho que esse é o caminho, porque o caminho da guerra da Ucrânia é lamentável. Nós temos que encontrar uma maneira de que essa guerra termine logo, né? Porque a própria Rússia, de alguma maneira no futuro, tem que voltar a fazer parte, né, do mundo civilizado. Mesmo porque a alternativa da luta, das bombas, dos mísseis, não leva a nada, apenas a destruição, né? A morte das pessoas, né?
Então, o que nós precisamos é evitar que o mundo se divida, como na época da Guerra Fria, entre dois blocos incompatíveis, né? É claro que haverá diferenças, né, como está havendo atualmente, mas não são diferenças inconciliáveis, né? Se conseguir encontrar, por exemplo, uma maneira de um modus vivendi em relação a Taiwan, né, que é um dos pomos de discórdia, daquela região do Mar do Sul da China, né, em que os chineses querem controlar aquelas ilhas, né? Se eles encontrarem uma maneira de conviver nessas áreas, isso não é impossível. Olha, na época da Guerra Fria, houve um momento em que quase se chegou à guerra de extermínio, que foi a crise de Cuba, de outubro de 1962. Nós sabemos hoje que nós vivemos a um triz, né, de uma guerra nuclear. Evitou-se, na última hora, a destruição, e a partir de então começou um movimento crescente de desescalada, né? Criou-se aquele telefone vermelho para comunicação direta entre o Kennedy e o Khrushchev, né? Depois foram negociados uma série de acordos de limitação de armamentos, e eu não vejo por que não se pode fazer a mesma coisa hoje em dia, entende? A China tem interesse, porque a China é um país que, como os chineses são os primeiros a reconhecer, eles ainda têm que crescer muito para poder chegar a ter uma sociedade de nível de renda média, né? Eles precisam exportar, eles cresceram pela exportação. Então, eles não têm interesse nenhum nesse tipo de mundo que cada um fica de um lado, cada um tem uma internet, cada um tem um 5G diferente, né? Você tem que encontrar uma maneira de se falar. O que o Kissinger diz não tem também nada de extraordinário nem de genial. É simplesmente o bom senso, né? As duas maiores potências do mundo só têm um caminho, é se entenderem e cada uma compreender que o outro pode ter pontos de vista diferentes sem que isso leve a vias de fato, né, a violência. Das duas grandes potências do mundo, China e Estados Unidos, uma não é uma democracia, a outra é uma democracia. E o senhor, na Conferência do Forte sobre Segurança Internacional, esse ano, no Rio de Janeiro, o senhor participou de um debate sobre autocracias versus democracias. A gente sabe que a gente tem, a cada momento, um número menor de democracias plenas, né, no mundo. Isso é uma preocupação, não é uma preocupação? E democracias não fazem guerras entre si. Então, do ponto de vista até da segurança internacional, né, é uma preocupação? Eu não tenho dúvida nenhuma que o que nós estamos assistindo no mundo preocupa e assusta, né? Aqui mesmo no Brasil nós escapamos por pouco, né? Nós vimos, não faz tanto tempo assim, né, aquelas cenas do dia 8 de janeiro e o perigo de um golpe. E, aliás, a gente está gravando essa entrevista no dia em que saiu um artigo no Financial Times falando ali de como os Estados Unidos acompanharam e agiram, né, junto aos militares para que não houvesse essa loucura, né, que seria o golpe militar, né? Então, esse perigo existe sempre, né? Porque a construção da democracia, sabe, é um trabalho permanente, né? Nenhum país pode dizer que chegou a um ponto irreversível, que a partir de agora não há perigo nenhum. Quem é que imaginaria que os Estados Unidos ia eleger o Trump, né? E agora mesmo há perigo de elegê-lo outra vez, né? Quem é que imaginaria o que aconteceu na Alemanha nos anos 30, ou na Itália ainda antes, nos anos 20, né? O que está acontecendo um pouco em muitos países é que a democracia é difícil, né? É difícil. A gente vê no próprio Brasil, a construção da democracia depende também da justiça, né? Da distribuição de riqueza, de renda, da coesão, né? Agora, eu não acredito que o fato da China ou a própria Rússia serem autocracias, serem ditaduras, que esse seja o problema
que tenha originado a tensão atual. Isso não é verdade, viu, Leila? Porque você vê, a Rússia é uma ditadura há muito tempo. Até o ano passado, até eles invadirem a Ucrânia, não havia problema nenhum. Os europeus compravam o gás, estavam construindo aquele gasoduto, o novo gasoduto, que já tinha vários, né? O Nord Stream, né? Compravam petróleo, compravam minerais da Rússia. Não havia problema. Havia uma excelente economia com a China. Há quanto tempo o mundo não comercia com a China, apesar da diferença de regime, né? Então não é. O problema é quando começou a piorar, foi por causa de uma ação geopolítica. Os russos resolveram invadir a Ucrânia, foi um erro, um crime, né? Uma coisa terrível, e isso é que provocou a reação. Não é o fato deles serem uma ditadura. Eles podem ser uma ditadura e terem a sua evolução, né? Hoje em dia, se há alguma coisa que nós aprendemos, é que querer mudar o regime dos outros através de intervenção militar de fora não dá certo. Você olha o Afeganistão, olha o Iraque, né? Olha a Síria, enfim, tem muitos exemplos no mundo, né? Os países têm que encontrar o seu próprio caminho, né? Como os seres humanos, né? Cada ser humano tem que encontrar o seu próprio caminho. Você sabe, eu tenho filhos, todo mundo que tem filhos sabe que às vezes gostaria de viver a vida dos filhos, né? Para evitar que eles cometessem erros. Mas isso não é possível, né? Porque cada um vai cometer seus próprios erros, né? Então, eu acho que nas relações internacionais, um princípio precioso, né, que a gente deve seguir é nunca se intrometer muito na vida de outros povos. É claro que quando se trata de dignidade humana, de direitos humanos, é diferente, porque nessa área existem tratados internacionais. Então, todo país que faz parte da ONU, que aprovou a Declaração de Direitos Humanos, que assinou as convenções de direitos políticos e civis, direitos econômicos, direitos das mulheres, direitos dos deficientes, esse país aceitou ser examinado e ser censurado. Então, aí não é interferência. Ele mesmo aceitou uma limitação à sua soberania. Então, quando o Brasil, por exemplo, critica a violação dos direitos humanos, digamos, na Nicarágua ou na Venezuela, não é que nós estamos interferindo na área deles, porque esses países assinaram esses acordos, inclusive assinaram acordos interamericanos. Então, eles são obrigados a aceitar, como nós somos obrigados a aceitar, né? Quando vem aqui um desses investigadores da ONU. Então, veja você, isso é diferente do que querer mudar o regime dos outros, mudar o governo dos outros. Essa segunda parte é que eu acho que deve ser abandonada qualquer ideia, entende? E eu acho que é por isso, por aí é que passa o entendimento entre os chineses e os americanos. Aceitarem que cada um terá um caminho diferente. Se os chineses um dia escolherem um outro regime, será uma questão deles, né? Eles têm uma cultura muito antiga, né? Eles terão a sua própria evolução. Não somos nós que vamos ensinar aos chineses como vão governar 1,4 bilhão de pessoas, né? Embaixador, muito, muito, muito obrigada por essa aula aqui para nós. Obrigado a você, porque foi uma conversa sobre vários temas, né? Muito diversificada também. Eu podia ficar mais umas 3 horas aqui conversando com o senhor. É muito assunto. A vida é breve, né? E os assuntos são longos, né? Muito obrigada. Olha, essa edição do podcast teve a direção feita por mim, Leila Sterenberg, e pelo Felipe Vasques, produção de Daniele Tomazelli, edição do Felipe Vasques, produção executiva do Pedro Formitag, trilha sonora original do Marcos Souza, trabalhos técnicos do JF Batista, do Adalto Vieira, do Vinícius Alves e apoio técnico da HD Solution. Muito obrigada pela audiência, pela companhia, pela atenção e até a próxima conversa.